Imagina receber uma notificação que nem essa aqui. O ex-funcionário está processando a tua empresa. A primeira pergunta que teu advogado vai te fazer não é o que aconteceu. Sabe qual vai ser a primeira pergunta do teu advogado? Onde é que estão os documentos? Meu nome é Carla Fraga, eu sou advogada especialista em direito do trabalho na defesa de empresas e eu posso te garantir. Na justiça, muitas empresas perdem as ações não por estarem de fato erradas. Elas perdem porque elas não têm a documentação, ou seja, elas não têm a prova que elas precisam para ganhar os processos. Nesse vídeo eu vou te entregar o checklist definitivo, os 5 documentos que são a espinha dorsal para qualquer defesa em processo judicial trabalhista. E a partir de hoje, tu precisa organizar eles para poder dormir tranquilo. Fica comigo, porque o documento número 2 é o que mais gera condenações trabalhistas milionárias para as empresas. Se tu valoriza a tua empresa, já te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sei que a palavra processo causa arrepios em qualquer empresário. É um misto de raiva, de preocupação com os custos e muitas vezes um sentimento aí de ingratidão mesmo do empregado. Mas tu precisa entender uma coisa que é fundamental. A justiça do trabalho é pragmática. Não se trata aí de sentimentos ou da tua palavra contra a palavra do empregado. São as provas. E as provas no nosso universo são os documentos. A boa notícia é que, embora às vezes a gente não consiga fugir dessa batalha judicial, se a gente tiver a nossa empresa organizada, a gente consegue se defender muito bem e muitas vezes sim ganhar o processo que por acaso acabar acontecendo. Nessa aula a gente vai passar pelos 5 documentos principais de qualquer relação de trabalho. No final desse vídeo tu vai ter aí um plano de ação para organizar a pasta da vida dos teus empregados. E tu vai ter a tranquilidade de saber que se um dia, por acaso, essa notificação chegar para ti, tu vai conseguir te defender. O alicerce da relação de trabalho, o contrato de trabalho e a ficha de registro. O primeiro é o mais óbvio e muitas vezes totalmente negligenciado. O contrato de trabalho bem feito é o que de fato vai dar o norte para a relação de emprego. Se tu precisar escolher em uma coisa para investir, é um modelo de contrato de trabalho bem feito e adequado para o teu negócio. Ou seja, por favor, nada de contrato do Google ou de contrato do contador. Ele é, digamos assim, a certidão de nascimento da relação de trabalho. Já a ficha de registro também é um documento super importante na relação trabalhista, porque esse documento vai mostrar aí toda a evolução e todo o histórico do empregado, desde a contratação até o desligamento. Esses documentos aí estabelecem a regra do jogo, qual a função, qual o salário que foi combinado, qual o horário que foi contratado. Então, é fundamental ter um contrato de trabalho completo e adequado para o teu negócio, assinado pelo empregado. Pode guardar ele tanto no formato físico ou digital. O que importa é que se tu precisar, tu tenha esse documento. Agora, o rei das provas. O cartão ponto. Ele é obrigatório por lei para empresas que têm mais de 20 empregados. Eu, de toda forma, recomendo que todas as empresas com mais de 2 ou 3 funcionários tenham um controle ponto. Com o cartão ponto, tu vai conseguir comprovar o horário de entrada, o horário de saída, quanto tempo esse empregado fazia de intervalo. Inclusive, tu vai fiscalizar o horário que ele está efetivamente trabalhando para ti. Esse é o documento que vai te salvar da principal causa de processos trabalhistas no Brasil, que são as horas extras. Se tu não tiver um cartão ponto, a jornada de trabalho alegada pelo empregado pode ser considerada verídica na Justiça do Trabalho. Então, se esse empregado alegar que trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, todo dia, e tu não tiver um cartão ponto ou outra forma de comprovar que ele não fazia esse horário, provavelmente tu vai ser condenado se ele entrar com uma ação trabalhista. O formato é indiferente. Pode ser um livre ponto, pode ser um cartão eletrônico, pode ser um registro biométrico. O que mais importa é que os dados ali sejam preenchidos ou inseridos pelo empregado. Se for feito de forma manual, o empregado precisa assinar ao final do mês. E o principal também é que ele deve refletir a realidade do horário que esse empregado trabalhou. O vilão do cartão ponto é o que a gente chama de ponto britânico. E ele acontece quando a gente tem horários de entrada e de saída uniformes, ou seja, sempre idênticos.
pontos. E esse tipo de cartão ponto é totalmente invalidado pela Justiça do Trabalho. Comprovantes de pagamento em geral. Recibos de pagamento de salário, 13º, férias. Esses documentos assinados pelo empregado ou então acompanhados aí do respectivo comprovante de transferência ou de Pix, eles servem como forma de comprovar a quitação dessas parcelas. Sabe aquele ditado que fala que quem paga mal paga duas vezes? É isso. É importante ter arquivados os recibos dos últimos 5 anos. Se o pagamento for feito em dinheiro, a assinatura no recibo é indispensável. Se for feito por transferência bancária, guarda o comprovante da transação. Advertências e suspensões. Esses são os registros aí de que o empregado foi advertido e era orientado de como deveria proceder. São os registros formais de que o funcionário cometeu uma falta e foi orientado ou punido por ela. Esses documentos são cruciais para justificar um desligamento por justa causa. Sem um histórico de advertências e suspensões que mostre que esse comportamento do empregado era reiterado e que houve a tentativa de recuperar esse empregado antes de desligar ele, é praticamente impossível manter uma justa causa na Justiça do Trabalho. O empregado sempre vai ter a narrativa de que a empresa só queria se livrar dele e não pagar os direitos, e aí aplicou uma justa causa. É importante fazer sempre por escrito. Tem que descrever o fato objetivo ocorrido, sem nenhum xingamento ou nenhuma forma ofensiva. Apenas o que, quando e onde. É imprescindível que tenha a assinatura do empregado. Se ele se recusar a assinar, pede para 2 testemunhas assinarem que estão vendo a recusa dele, mas que ele estava ciente do documento. E os documentos que tratam aí do encerramento formal do vínculo de emprego. O pedido de demissão ou aviso prévio acompanhado do termo de rescisão do contrato de trabalho assinado. E sempre com o comprovante de pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo legal de 10 dias. Esse conjunto de documentos vai formalizar o fim do vínculo e vai comprovar que tu pagou corretamente tudo que era devido para aquele empregado. Agora vamos ver como que tudo isso vai te ajudar numa ação trabalhista. Vamos supor aí que a Joana é tua empregada e processou a tua empresa. Ela trabalhou na tua empresa por 1 ano e entra com uma ação pedindo 30 mil reais. Ela diz que fazia 2 horas extras por dia e que nunca recebeu por essas horas extras. Ela diz ainda que ela não recebeu as verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias. O empresário desorganizado vai entrar em pânico. Agora, o empresário que é organizado vai respirar fundo e vai separar os documentos para o advogado dele. Ele vai coletar aí todos os cartões ponto que vão demonstrar que a senhora Joana fez horas extras somente 3 vezes em um período de 1 ano e ainda recebeu essas horas extras. E isso porque nos olerites vai constar o pagamento das rúbricas horas extras justamente nos meses em que ela efetivamente fez essas horas extras. O termo de rescisão dela vai estar assinado, acompanhado do termo de quitação e vai ter o recibo de pagamento da rescisão dentro do prazo. Com esses documentos, o pedido dela vai ser facilmente contestado na Justiça do Trabalho e tu tem uma chance muito maior de ganhar esse processo. Por mais que ela tenha uma testemunha para dizer diferente, os documentos não mentem. Agora eu quero te ouvir. Quais desses documentos tu acha mais difícil de manter em ordem na correria do dia a dia? Deixa tua resposta nos comentários. Pode ser que outros empresários aí troquem uma ideia contigo e te ajudem a se organizar melhor. Para facilitar a tua vida, eu preparei um checklist gratuito para tu imprimir e começar a usar aí na tua empresa. O link para baixar tá na descrição aqui do vídeo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir.